Bom dia, gente. Como é que estamos? Tranquilo? Quem é, bicho? Fiz a carinha aqui na minha gata, ela... Ah, ela tá puta com outro gato aqui, eu acho. Ela deve ter visto um outro gato pela janela e se atacou. Gurizada, medonha. Seguimos com o nosso cursinho pré-ENEM aí, nosso Road to ENEM. E na aula passada, né, a gente fez um debate bem amplo sobre as questões de atualidades, né? Mas a gente falou muito sobre os países anglófonos, né? As expectativas, não, as características principais dos países anglófonos, o que a gente pode depreender deles, o que a gente... O som tá bom, gente? Eu sempre fico com essa dúvida quando eu vejo as gravações depois no YouTube das aulas, o meu som fica meio abafado. Como é que tá aí para vocês? Não tô nem com áudio aberto. Tá tudo bem, gente? Ninguém responde nada. Bom, seguindo então. Nós tínhamos começado na aula passada esse lance de debate, né, sobre os países e tal, suas características, sobre o que costuma cair sobre eles em cada prova, e para vocês se familiarizarem um pouco, né? Porque às vezes a gente não para pensar muito, a gente fica muito asfixiado, assim, estudando inglês, a gente fica muito, né, por dentro da realidade, às vezes, dos Estados Unidos, às vezes muito por dentro da realidade da Inglaterra, mas não pela realidade de outros países, né, que são realmente são importantes, né, nesse contexto de vestibular. Mas hoje a gente vai começar a falar especificamente dos tipos de questões que caem no Enem, tá? E mais especificamente o tipo mais importante de questão, né? A gente vai começar por mais pesado e depois a gente vai para o mais leve. Deixa eu abrir aqui o documento. Fazer um compartilhamento de tela aqui. Vou só fechar, com um monte de programa aberto, com o Telegram aberto. Telegram que eu uso há mais de 3 anos, tá? O pessoal, anteontem deu o pau aquele geral no sistema da internet. E aí, sempre que eu tenho, todos os contatos que eu tenho do WhatsApp, quando entram por Telegram, eu sou notificado no Telegram, né? Fulaninho entrou para o Telegram. E só naquele dia entrou uns 4 ou 5, assim. E, né, o desespero de entrar ter um dispositivo para conversa. Eu uso o Telegram porque a minha empresa mandou, né? Não é essa empresa, não dos pré-vestibulares, mas da empresa de tradução, porque não cai, né? Não sei se vocês se lembram, uns 3 anos atrás, já tinha dado uns rolos do WhatsApp cair mediante decisão judicial, né? O juiz ia lá e mandava e cortava o WhatsApp. Daí, para não ficar ninguém, não perder dia de trabalho, né? Literalmente, a gente implementou o Telegram. Mas ainda era mato, né? Agora o Telegram é popular e tal. Eu nem achei tão bom assim, mas realmente, em comparação ao WhatsApp, ele cai bem menos. Estou a fazer aqui o compartilhamento de tela. Meu Deus. Continua o Telegram aberto, viu? Como falei que o Telegram é ruim. Tá. Estão vendo aí Enem questões jornalísticas?
Beleza, valeu. Bom, a gente tinha falado, já tinha passado por alguns slides, né? E aí, acho que a gente parou aqui, né? Prova do Enem consiste em 5 questões que levam em conta o uso e compreensão da língua sobre atualidades, que vão aparecer na forma de resenhas, notícias, relatos, elementos linguísticos práticos, ou seja, coisas que tu pode usar no dia a dia, em conversas, e aí vai aparecer isso em charges, em piadinhas, né, em propagandas, na forma de expressões idiomáticas, verbos frasais, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, e questões de cultura geral, que podem aparecer na forma de versos, músicas, literatura, letras de música, enfim. Né? Mas assim, ó, falando mais especificamente sobre essas resenhas, notícias e relatos, tá? Isso vai ser o grosso da prova, gente. Isso tu vai ter de 2 a 3 questões, envolvendo textos relativamente pequenos, onde tu vai fazer uma pura interpretação de texto sobre eles, né? Aqui nós temos 3 exemplos de questões de Enem, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui nós temos 3 questões de provas diferentes. Aqui é a prova de inglês, uma prova espanhola e uma prova de inglês de novo. A questão é que a prova de inglês e espanhol são não parecidas, inclusive, óbvio, né, no sentido de tipo de questão, que eu posso usar exemplos de espanhol muito bem, que vocês vão entender. Por mais que não saibam espanhol, vocês vão formato de questão que vocês vão entender. Então, por exemplo, aqui, ó, na questão nenhum, a gente tem aqui Ebony and Ivory, uma música do Paul McCartney, né? Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Né? O que significa Ebony and Ivory? Vocês sabem? Essa metáfora de Ebony and Ivory, vocês sabem? Já viram falar essa metáfora aí? Nem ouviu. Bom, tá. Assim, ó, Ebony and Ivory. Ebony é ébano. E Ivory é marfim. Tá? Marfim, você sabe o que é, né? É aquela substância branca, né? Normalmente tirada de chifres de animais, né? Antigamente se tirava de chifres de animais, presas de elefante, né? E obviamente hoje em dia né, tem controle sobre isso, mas os elefantes morreram para extração marfim. Então ela é uma substância móvel, né? E o ébano é uma madeira, um tipo de madeira, muito feito, na malha preta. Então sempre quando você lembrava do ébano marfim, era uma coisa muito mal usada com questões de branco e preto. Então assim, a ébano, eu já fui diferente, é uma árvore de ébano, diferente no Brasil. Mas já teve essa coisa de, o príncipe de ébano, aquele rapaz é um príncipe de ébano, uma princesa de ébano. Falando uma pessoa negra bonita, né? Isso é bem comum. Vem daí, né? Dessa árvore, essa madeira nobre, que é muito escura. Então, aqui acontece aqui, né? Ebony and Ivory live together in perfect harmony side by side on a piano keyboard. O que está falando aqui? O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, no teclado do meu piano. Oh Lord, why don't we? Ah, Senhor, por que nós não vivemos, no caso, em perfeita harmonia? Então, aqui o Paul McCartney está fazendo um paralelo fazendo uma metáfora entre as teclas do piano e as questões raciais, né? Porque ele fala, oh Lord, why don't we? Por que as teclas do piano vivem em harmonia e nós, né, como brancos e negros, não? Né? Então veja aqui, é uma letra de música, a letra não está completa, é só um paragrafinho ali, mas ela trabalha sobre uma questão social muito relevante, que é o racismo. Né? Então, vejam isso aqui, essa questão aqui, ela é muito Enem. Ela é muito Enem. Porque o Enem é isso, gente. O Enem ele nunca é uma prova alienada da realidade. Enquanto que, por exemplo, na prova da URGS, por exemplo, além de ser muito mais difícil e ter os textos mais compridos, a URGS não tem vergonha, por exemplo, de pegar e colocar um soneto do Shakespeare do nada. Eu não soneto do Shakespeare porque até podia cair muito na questão social, não mas qualquer trecho de uma peça do Shakespeare, que é relevante, né, as peças do Shakespeare até hoje são relevantes, mas, tipo, vamos dizer, no século XVII. Então, é muito mais atual a prova do Enem, muito mais tangível, no sentido de conteúdo, a prova do Enem. Né? É a diversão, eu sou bem feliz, né? Então, uma contemporânea, né? Como é que vai traduzir isso aqui, né? Para quem não conhece espanhol. Não sabia o que vestir e me vesti de felicidade. É um poeminha, um versinho pichado num, num muro. Mas veja bem, aqui a gente tem uma letra de música. Aqui a gente tem uma notícia, o recorte de uma notícia de um artigo de jornal, sei lá, falando sobre uma nova tecnologia. E aqui a gente tem assim, aqui a gente tem 3 ilustrados, 3 tipos de para aparecerem ou um versinho, uma música, um poema, falando sobre uma questão social, ou uma imagem
E nessa imagem pode aparecer tudo. Pode aparecer uma charge, pode aparecer um folheto, pode aparecer uma propaganda, que é muito comum, pode aparecer, sei lá, um versinho, mas uma coisa curtinha, uma frase de efeito. E em cima dessa frase de efeito, tu vai depreender várias coisas. E uma questão clássica de interpretação de texto de um textinho um pouco mais longo. Esses são os 3 tipos de questões que vão aparecer no Enem. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar em cima desse aqui, ó, que é o mais tradicional de todos. É aquele texto de 2, 3, às vezes 4 parágrafos, onde tu vai responder uma questão em cima dele. Aí, uma questão, normalmente porque assim, ó, o texto é curto e aí tem uma questão em cima do texto. Às vezes tem 2 textos curtos e para cada um é uma questão. É normal que a gente faça prova de vestibular, onde a gente tem um texto longo, e aí em cima desse texto longo a gente tem 5 questões. De interpretação de texto, de gramática, de várias coisas, né? Os caras sugam esses textos longos. Não, a gente quer um textinho curtinho, de 2 parágrafos, e uma questão de interpretação de texto ali. Aí depois tem um outro texto curtinho, uma outra questão. É difícil ter 2, 3 questões no mesmo texto, tá? Aí, tipo, a gente fala tipos de questões. Existe um nome para isso, né? A gente tem um nome que eu desenvolvi, na verdade, mas para ficar mais prático para vocês, para a gente, quando a gente estuda e sabe, para saber do que está falando, mais rápido, eu estabeleci nomes para esse tipo de questão. Esse tipo de questão é o que a gente vai chamar de TJ, ou seja, textos jornalísticos. É o que a gente vai falar sobre hoje, é o nosso tema da sala de hoje. Esse tipo de questão aqui, a gente vai chamar de TP, ou QP, textos publicitários ou questões publicitárias, que são questões que trabalham com imagens. Imagem, uma frase de efeito, e em cima disso, tu tem um estudo, uma trabalhação. E esse tipo de questão faz aqui menos teste também, tá? Às vezes tem provas que nem tem esse tipo de questão, tá? Que a gente vai chamar de TRL, textos literários ou questões literárias. Em cima desse tipo de questão, pode aparecer mais pode aparecer pode aparecer né? Mas tudo envolve a literatura, assim, coisas mais poéticas, questões mais poéticas, tá? Deixa eu fechar aqui um pouco a janela, porque senão vai começar, tem uma obra aqui do lado, vai fazer bastante barulho. Acho que agora tá melhor. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Ó, vou mostrar para vocês mais exemplos de questões diferentes do Enem. Olha essa questão aqui, ó. Notice Baggage Inspection. Vejam que é um folheto sobre inspeção de bagagem no aeroporto. Quem viajou de avião já sabe como é que funciona. Quando tu despacha a tua mala, tem todo um protocolo, né? Não despacha qualquer coisa, né? Fora a bagagem de mão, né? Se tu bota a bagagem para levar por fora da bagagem de mão, tem todo um protocolo, tem um limite de peso e tal. E em alguns lugares, tem coisas assim, ó. Um aviso, basicamente dizendo assim, ó, a tua mala pode ser sorteada para inspeção, e se tiver algum tipo de cadeado nela, vai ser quebrado, né? Então, tem que não marcar a mala. Basicamente, né? Mas ainda tem ali um certo de texto, né? Que vale a pena jurar. E claro, dá não sabe real que é viagens, né? Não é coisa. Mas tem um livro aqui, ó, tem um anúncio, uma foto, imagem, certo? Assim, ó, tem que começar lá no livro, né? Esse livro, ela tem espaço para eles, né? Se esse aqui não tem, me discapacidade. Outra frase de efeito em cima de uma imagem. Isso aqui é um TP, um texto publicitário, uma questão publicitária. Falando, né, sobre as vagas de estacionamento. Tem gente que pega os espetalhão, né, os espetaralho, ficam com as vagas de cadeirante e não são cadeirantes, não estão nem aí, né? Então aqui a gente tem uma frase de efeito, tipo assim, se tu fica com a minha vaga de estacionamento, por que tu não fica com a minha incapacidade, com a minha licença? A minha gata tá bem louca hoje, desculpa se vocês viram barulhos aqui, ela tá pulando a mesa e querendo sair na janela. Tá, e, enfim, a gente tem toda uma discussão que a gente pode fazer em cima só dessa imagem. Né? Questão 95. Eu falei, né, que pode aparecer em formato de charge as questões. Não sei se vocês conseguem ver aqui, talvez pela resolução menor, não consigam, mas eu vou tentar aumentar aqui. Ó. São duas mulheres conversando. Well, here it is, the season that I hate. É uma charge, uma tirinha, uma comic strip. Né? Well, here it is, the season that I hate. Bem, finalmente chegamos na season, né? Essa palavra season, e essa é a moral da questão, né? Bem, finalmente estamos na temporada que eu odeio.
qual é a moral dessa questão? A palavra season tem dois significados em inglês. Ela pode ser tanto temporada, e aí essa temporada pode ser uma temporada de uma série, ou pode ser uma temporada, sei lá, esportiva, sabe? O ano, o Campeonato Brasileiro 2021, é uma temporada. Mas também, por mais comum a gente conhece a palavra season como estação do ano. Então, as senhoras aqui falam assim, ó, bah, chegamos na season que eu odeio. Aí a colega dela, a amiga dela, fala assim, ó, come on, Annie, the kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Aí ela fala, poxa, fulana, agora as crianças estão na escola, dá uma resfriadinha, né? O ar, né? O clima fica mais fresquinho, as folhas ficam, mudam de cor. Aí ela fala assim, não, talking autumn, Danny. Eu não estou falando do outono, Francisco. Eu estou falando do final. Ou seja, uma reclama de uma season e a outra entende a season, né? Ela fala, season que eu odeio. Aí ela fala, tá falando do ano, né? Da estação do ano. Não tá falando da estação do ano, da liga, né? Do esporte, começa esporte, depois começa a outras violentas. Então, a gente depende de todo um contexto social, e uma coisa super aqui, ó, não precisa, vai ter que falar mais do ano. Não precisa disso, né? Falar com fatos, falar com a realidade do ano. É só esse tipo de coisa que eu vou mostrar pra vocês. O ABC é o tá? E textos literários. Não vai aparecer nada diferente disso. Tá? E o que são esses textos jornalísticos? Tá? Esses textos jornalísticos vão ser, primeiro, as questões que mais aparecem na prova. Tá? Por cada prova do Enem, a gente tem de 2 a 3 TJs. Ou seja, de 2 a 3 textos pequenos, onde tu vai fazer uma interpretação de texto pura em cima deles. Tá? E aqui está a descrição. O que são esses textos jornalísticos? São textos mais longos, na verdade, aqui são questões mais longas. São as questões mais longas da prova. Tá? Que apresentam notícias breves, às vezes longas, relatos sobre acontecimentos, resultados de estudos e pesquisas e demais textos que fujam do formato impositivo de um texto publicitário. E aí eu pergunto para vocês, por que o texto publicitário tem um formato impositivo e o texto jornalístico não tem um formato impositivo? Porque assim funciona a propaganda. A propaganda funciona com a frase de efeito, que tenta te convencer uma coisa em poucas palavras. Né? Vocês se lembram, por exemplo, de algum slogan que chama a atenção de vocês na publicidade? Eu tenho vários na minha cabeça. Me dê um exemplo aí de um slogan da publicidade famoso. Giancarlo falou, EA Sports, it's in the game. Né? É um logo famoso. Né? É o slogan da EA Sports, né? A criadora de jogos de esporte como FIFA. Diz assim, ó, it's in the game. Tá no jogo. Vejam que a gente tem uma frase aqui bem pequenininha, poucas palavras, mas que, entre aspas, diz muito. Que tenta sintetizar uma filosofia de empresa, né? Mas eu vou dar um mais famoso, tá? Vocês provavelmente já devem ter lembrado. Já teve mais em voga esse slogan. Mas vocês lembram do slogan do Kit Kat? Do chocolate? O que dizia? Inclusive, é uma ou seja, cada fábrica visível localizada trabalha para o seu país. Cada break, cada clica, dá um tempo, come fecha. Com palavras, tem um formato impositivo. Bem aqui, na publicidade, eu recomendo os verbos do presente ou verbos do imperativo. Compre, coma, peça, beba. Não é assim? Pois é, isso é o formato publicitário. Quando vocês abrem um jornal e leem uma notícia, as notícias elas usam esses verbos assim? Não. Para tu descrever um fato, tu não usa verbos no presente. Tu usa verbos ou no passado ou no futuro. Então, quando tu lê uma notícia num jornal, e aí nem digo para abrir um jornal, porque ninguém lê jornal físico, né? O jornal hoje em dia só serve para o xixi do cachorro ou para embalar peixe, né? Normalmente é uma notícia assim, ó, o governo estipulou que a taxa Selic deste ano será de papapá, papapá, papapá. O governo, né,
Coisas assim. Ou se não, às vezes coisas no futuro, assim. A prefeitura revisará os protocolos de estacionamento no centro da cidade. Esse tipo de vocabulário não é um vocabulário impositivo. É o que a gente chama de vocabulário descritivo. Por quê? Quando tu diz have a break, have a Kit Kat, ou EA Sports, it's in the game, tu tá falando mais do que aquelas palavras. Tu tá dando sentidos implícitos, né? Pro que tu tá te expressando. E uma notícia não tem... Uma notícia, um relato, ela não tem sentidos implícitos. Quer dizer, até pode ter sentidos implícitos, né, no sentido de, como é que tu coloca o título da notícia, qual a foto que tu vai usar, né? Por exemplo, ontem e anteontem nós tivemos o lance do Pandora Papers, né? Uma investigação de jornalistas que descobriram offshores de várias celebridades, vários políticos em paraísos fiscais, né? E aí, né, especificamente, a gente tem uma pessoa muito ligada à política que tem offshore em paraísos fiscais e que lucram muito com aquele que está indo no Brasil atualmente. Isso é fato, não é questão, posição política, é fato. A pessoa falando do dólar, com a segurança real, lucra por estar com na rua. Então é para ele, porque é melhor. Essa pessoa é muito importante no governo. Aí pode jogar, falar sobre essa sacanagem aí, e colocar a pessoa essa, não no jornal, pode botar a foto dessa pessoa, ou pode jogar a foto com a realidade. Isso eu acho que é uma manipulação que a gente pode fazer com o sentido disso, mas a descrição do fato, o texto gordo, o texto grosso, não pode ter muitos, não tem vocabulário que dê abra a possibilidade de duplo sentido. Digamos que numa notícia, a gente não tem espaço para duplo sentido. Agora é outra gata, agora é a gata velha, agora ela quer subir aqui na janela. Né? Não, como assim não? Tá olhando para a janela, bicho. E então, assim, a gente vai conseguir não. Desculpa, a gente vai conseguir não. E um texto jornalístico, um texto corrido, o vocabulário não vai ser o mais difícil da questão. O mais difícil da questão é tu pegar toda ela e fazer, tirar uma moral daquele texto. Mas não vai ter um vocabulário, é muito difícil ter um vocabulário mais específico. Quando é que o vocabulário vai ser cobrado de vocês? Nos TPs, nas questões publicitárias. Porque ali a gente tem frase de efeito, ali a gente tem questões de duplo sentido. Dali que vale a pena a gente olhar para uma palavra e, essa palavra não tem sentido aqui. Né? Mas em pilotas, em texto jornalísticas, é o texto corrido. Tá? Então, a gente vai ter aqui predomínios de tempos no passado e predomínios de tempos no futuro. Tá? Outra característica dessas questões é que elas vão ter um vocabulário objetivo e sem muito espaço para ambiguidades. Né? Porque é assim, um texto descritivo, um texto dissertativo, não dá espaço para ambiguidades, porque tem que dar a real, tem que falar o que está acontecendo. Né? Uma notícia num jornal não te dá espaço para tu fazer floreios, né? Poesias. Não, tem que falar o que está acontecendo. Hard news, é que a gente chama, né? De notícia dura. E aí aqui, ó, aqui tá desatualizado, tá, gente? Eu botei uma no máximo duas exceções dessa palavra normalmente. Pois então, alguém de vocês fez o Enem, pessoal de repente, pessoal um pouco mais velho, fez o Enem quando era só um dia de reais de provas? Não faz muito tempo. Apenas acabou de fazer assim. Pois então. Mas nunca falaram, vocês que o Enem é assim. Nunca ouvi falar. O Enem também chama de prova só. Não vamos ver se chato. O Enem, aliás, quando o Enem começou a ficar sério, no dia de valer, secretário de entrada, informável, o Exame Nacional do Ensino Médio, para ver como o ensino médio, se os alunos do ensino médio estavam se saindo, né? Mais ou menos que nem o ENAD, né? Que a gente faz no ensino superior. Não valia nada. Mas aí quando começou a valer coisas importantes, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, especificamente, começou a ficar muito na bronca. O Enem, ele tem um formato de prova muito similar ao formato de provas de vestibular do Sudeste, da região Sudeste, e mais da região Nordeste também. Aqui na região Sul, pensando mais na URBS, a gente tem um formato de prova que nos dá muito tempo de prova. Vocês têm bastante tempo de sobra para realizar as provas de vocês. Enquanto que, por exemplo, lá para os vestibulares lá para cima, vestibulares da Unicamp e tal, o tempo de prova é um outro desafio, é uma outra coisa que te dificultava. E o Enem antigamente era muito corrido.
né? Um dos desafios do Enem era fazer a prova a tempo. Então, assim, as pessoas que já tinham, eram acostumadas a fazer isso, o pessoal do Sudeste, meio que saía na frente nesse aspecto. E o pessoal aqui, eu me lembro, o pessoal dos pré-vestibulares, professores de pré-vestibulares do sul do Brasil, ficavam meio putos com essa história. Assim, é muito paulista essa prova do Enem aí. É muito, né? É óbvio que o pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro vai estar muito melhor no Enem do que os gaúchos, né? Tinha esse lance. Agora já está mais... Só que assim, por que eu estou falando isso? Porque antigamente a gente tinha uma prova mais apertada. Logo, a prova de inglês ela era mais enxuta. A gente tinha menos quantidades de TJs, né, de textos jornalísticos, e mais quantidades de TPs e TLs. Só que hoje em dia, o Enem ele é feito em 2 finais de semana, né? 2 dias em 2 finais de semana diferentes, se não me engano. Ou seja, te dá muito mais tempo de prova, muito mais tempo de execução de prova. A partir disso, a prova de inglês ela ficou um pouco maior. Maior como? Tendo mais TJs. Então, nos últimos anos, tiveram, inclusive, provas com 3 TJs. 3 TJs. Tá? Então, normalmente, aparece 2. Mas não se surpreendam se aparece 3. Porque é assim o tipo mais comum de questão. Mas agora aparece 2. Praticamente, quebra uma fórmula. Não faz isso. Não faz isso. Uma prova com só um TJ, só uma questão com destino, é uma prova muito rápida de fazer. Não é extremamente fácil, mas rápido. E aí, óbvio, mais tempo de prova disponível, como nos últimos anos, isso não vai acontecer mais. Ter uma prova só com um TJ. Então, esperem de 2 a 3 provas com textinho. Prova não, desculpa. Questões com textinhos. Tá? O que mais que a gente pode falar dos TJs? Opa. E como é que a gente resolve esse tipo de questão? Porque a gente está trabalhando aqui com uma questão de 2 parágrafos. Mas pode aparecer um texto com 3 parágrafos, até com 4 parágrafos. Claro, nunca vai ser aqueles textos de 60 linhas, que nem os da URGS. Nunca. Mas pode ter suas 35, né? Nada impede. Claro que uma prova dessas vai ter só 2 TJs e tal, né? Porque os caras ponderam isso na hora de desenvolver. A banca examinadora, ela pondera isso na hora de desenvolver a prova. Mas nada impede, né? Mas a gente trabalha com questões de 2 parágrafos, 3 máximo. Mas como é que a gente resolve essas questões mais extensas? Tá? Se o texto for mais extenso, o que tu vai fazer? Tu vai fazer anotações sobre o que cada parágrafo postula. Ou seja, a cada parágrafo, tu vai puxar uma flecha com teu lápis para a direita ali, e vai fazer uma síntese do que cada parágrafo significa. Quer dizer, é para fazer síntese no máximo 6 palavras. Por quê, gente? Isso ajuda vocês a se concentrarem mais. Porque eu sei como é que vocês, tá? Cada pessoa tem seu próprio estilo de aprendizado. Eu sou um cara muito auditivo. Os meus cadernos da faculdade são invasivos. Eu não tava, ouvia muito. E ouvindo muito, eu conseguia lembrar de bastante coisa da aula. Tem gente que não é assim. Tem gente que tem que copiar tudo. Se não estiver copiando, não aprende. O estudo está vinculado à mecânica de escrever e ler o que escreveu. E a maioria das pessoas é assim. A maioria das pessoas é assim. Então, o que eu falo? Basicamente, eu estou pedindo para vocês reescreverem o texto, um resumo de cada parágrafo. Para a maioria das pessoas, isso ajuda tanto na concentração, quanto na conseguir interpretar o texto melhor, e também, claro, vai ajudar na hora de resolver a questão de não precisar ficar flap, relendo o texto inteiro para responder o que eles querem perguntar. Tá? Essa regra, na verdade, essa manha, essa estratégia, ela é muito mais usada em provas maiores, em provas tipo a URGS, né? Mas a gente pode usar no Enem também. Nada impede. Tá? E como eu disse, esse tipo de exercício de reescrever o parágrafo com as 5 palavrinhas, ele ajuda o candidato a ter uma visão mais plena dos assuntos debatidos pela questão, e aí diminui teus erros, diminui a chance de erro na hora da prova, na hora da resposta, aliás. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é um texto grande para Enem.
Um, dois, três, quatro, cinco parágrafos. Tá? Um texto chamado... Eu acho que esse texto caiu em 2014 ou 2015. Tá? É um texto chamado A Tall Order, que seria uma encomenda alta. Uma coisa assim, né? É um texto que fala sobre um arquiteto famoso especializado em arranha-céus. O cara é especializado em criar arranha-céus. Só que esse não é um texto falando sobre mais um arranha-céu, é sobre um arranha-céu especial. E aí aqui, basicamente, ó, vamos tentar entender o que eu fiz aqui. Aqui no primeiro parágrafo, eu puxei uma flecha. A grossura da flecha não importa, tá, gente? É uma flecha igual às outras. A questão é que eu puxei mais porque, né, tá, eu sou tosco. Mas aqui eu puxei uma flecha e fiz, tipo, uma síntese. Eu fiz, tipo, um fichamento de um microtexto. Ó, puxei uma flecha aqui, ó. Ah, fulano cansou de arranhar céus normais. Já fez vários na Ásia. Fulano teve uma ideia inovadora. O primeiro arranha-céus invisível. E aí é sobre isso que o texto fala. O que seria um arranha-céus invisível? Na visão do Charles Lee? Sim, esse arranha-céus invisível, hoje em dia, talvez a ideia não seja tão revolucionária, mas na época publicação desse texto, talvez fosse. O cara queria cobrir basicamente o prédio com telões de LED. E o que ele exibiria nesse telão de LED? O outro lado do prédio. Né? Ele uma câmera mostrando o que estava do outro lado do prédio, dando a impressão de que a fachada do prédio fosse invisível. Né? Simples até a ideia, mas, né, na época, talvez fosse revolucionário. E aí, depois do segundo parágrafo, assim, eu puxei aqui uma flechinha que basicamente diz que esse prédio vai ser em Seul, capital da Coreia do Sul. Né? Pior Coreia. Coreia do K-pop. Portanto, pior Coreia. Depois, né? A questão de inglês, falar mal das culturas ali, assim, depois desse parágrafo aqui, nem quatro minutos antes de legal, eu tenho uma direção passada que explica o texto, né? Das circunstâncias. Parece que eles na reação. Você vai fazer mais uma reação? Não, você pode fazer uma reação algo, tá de moda, ninguém sabe, moda nos 90, nos 80. Vamos para uma direção oposta, agora vamos fazer uma reação exótica, né? E aqui no final do texto, eu puxei uma outra flecha dizendo assim, ó, será a maior, se ele concluir esse arranha-céus invisível, vai ser a maior conquista desse arquiteto formado na Califórnia. Esses últimos parágrafos também dizem que ele foi aluno de um outro grande arquiteto, especialista em arranha-céus. Então, ele tem tipo, uma linhagem intelectual de arquitetos e engenheiros. Né? Mas, enfim, um exercício simples e que vocês podem fazer na hora da prova. Puxem flechas e sintetizem o que cada parágrafo representa. Porque olhando isso tudo aqui, ó, olhando essa parte aqui, se a questão do texto, para vocês responderem, for uma questão que envolve, assim, tipo, qual é a moral do texto inteiro, é mais fácil vocês lerem isso aqui do que ficarem relendo aqui tudo. Agilize o processo. E, como eu falei, para algumas pessoas, isso também ajuda na hora da leitura e da interpretação. Porque tem gente que só consegue fixar o que está lendo, só consegue fixar o que está estudando ali, botando o lápis do papel. Não sei se vocês são assim, mas eu sei que a maioria das pessoas é. Né? Então, é um exercício válido. É algo que vocês podem fazer muito bastante. Tá? Isso aqui é um exemplo de TJ que caiu no Enem 2017. British government to recruit teams as next generation of spies. Eu não sei se vocês perceberam, tipo, em aula, títulos de notícias em inglês, eu sempre fugi. Como é que vocês fizeram no português? O meu ganho vai replicar vocês na hora de fazer as minhas. Essa aqui é nos últimos 50 anos, desde o lançamento do primeiro filme de James Bond, ter criado uma impressão lasting, duradoura, do que é um agente secreto britânico, um personagem completamente diferente está prestes a surgir. Né? Ou seja, primeiro linha, a gente tem uma impressão muito forte de que é um agente secreto britânico, porque a gente bom, né? Camerengo, um cara, né, treinado com armas, um cara que tem a autorização da rainha para matar. O James Bond criou todo um imagético em torno do agente secreto. Aí assim, British Intelligence Agencies are recruiting the next generation of science by harnessing the sense of the generation. As agências de inteligência britânicas estão para, né, querem recrutar a próxima geração de ciberespiões
by harnessing. Harness é um verbo bem comum até, que significa controlar, tomar conta de, né? Então, as agências de inteligência britânica querem recrutar a próxima geração de espiões controlando os talentos, fazendo uso dos talentos da geração Xbox. O que é a geração Xbox? A geração que foi criada jogando Xbox, né? Jogando um videogame moderno, né? Pessoas aí são seus 18 anos para menos, né? Ou seja, jovens, bem jovens. In an expansion of a pilot program, Foreign Secretary William Hague announced Thursday that up to 118-year-olds will be given the chance to train for a career in Britain's Secret Services. Né? Em uma expansão do programa piloto dessas agências de inteligência, o secretário de Exteriores William Hague anunciou na quinta-feira que até 100 pessoas de 18 anos de idade will be given the chance, né? Receberão a chance de treinar para uma carreira no serviço britânico. Ou seja, eles vão colocar adolescentes. Basicamente, falar do né? The move to school leavers marks a break with the past, when agencies mainly drew their staff from among university graduates. Esse movimento de recrutar school leavers, aqui talvez seja a expressão mais difícil de se interpretar do texto inteiro. O que seria um school leaver, gente? O que é o verbo leave? O que é o verbo leave? Ir embora, né? O que seria um school leaver? Não sabe? Não faz ideia. A Marina falou que largar a escola. Não, mas assim, quando fala largar a escola, não deve ser que a pessoa abandonou a escola. Não, são pessoas que estão se formando no ensino médio e estão saindo da escola. Mas por que estão se formando? Então, essa iniciativa de contratar, recrutar formandos do ensino médio marca uma cisão com o passado, uma quebra no passado, uma mudança de panorama, né? Esse break with the past, essa quebra com o passado, quer dizer essa mudança de panorama, essa coisa nova. Porque o que acontecia antigamente? As agências, basicamente, tiravam a sua força de trabalho, né? Tiravam o seu staff, a sua força de trabalho, dentre formandos universitários. Né? Antigamente, quem é que trabalhava nas agências de inteligência britânicas? Pessoas com seus 24, 25 anos, pessoas formando na faculdade. Agora eles vão contratar pessoas formando na internet. Essa é a diferença. Aí, segundo parágrafo, abre aspas, é o que o William Hague vai explicar. Young people are the key to our country's future success, just as they were during the war, Hague said. Os jovens são a chave para o sucesso do futuro de nosso país, assim como eles foram na guerra. Eu fico puto com isso. Sério, eu fico muito bravo porque, né? Só o secretário de Relações Exteriores para falar uma coisa horrorosa dessa, né? Nossa, o futuro dos jovens não é a formação. Aliás, o segredo para o sucesso de um país não é os jovens produzindo ciência, produzindo conhecimento, é tomando tiro numa guerra, né? É isso que eles são importantes, né? São um país imperialista como a Inglaterra para pensar uma coisa dessa. Mas, enfim, fica aqui a minha ponderação, a minha crítica. Mas ele fala, né? Os jovens são a chave, são o segredo para o futuro do país, o sucesso no futuro do nosso país, assim como eles eram na guerra, disse o rei. Aí abre aspas de novo. Today we are not at war, but I see evidence every day of deliberate, organized attacks against intellectual property and government networks in the United Kingdom. E aí ele piora a situação, diz assim, ó, hoje em dia nós não estamos em guerra, mas eu vejo a cada dia provas, evidências de ataques organizados e propositais, deliberate, de propósito, né, contra o quê? Propriedades intelectuais e redes do governo. Então, ele compara uma guerra com ataques contra a propriedade intelectual. É uma marca registrada de uma empresa. E aí os hackers, às vezes, né, por exemplo, copiam um filme, copiam uma música, né, famoso Jack Sparrow. Isso é um ataque contra a propriedade intelectual. E ele conseguiu comparar isso com tomar tiro numa guerra, mas enfim. Né? Ele fala, bom, nós não estamos em guerra, mas a gente vê cada vez mais
ataques e guerras cibernéticas, né? E na forma de invasão, tentativas de invasão, por exemplo, nas redes do governo. The new recruitment program, called the Single Intelligence Account Apprenticeship Scheme, will enable students with suitable qualifications in science, technology, or engineering to spend 2 years learning about communications, security, and engineering through formal education, technical training, and workplaces. Esse novo programa de recrutamento chamado de Single Intelligence Account, né, tipo, um estágio de inteligências únicas, vai permitir que estudantes com qualificações aprovadas, né, em ciência, tecnologia ou engenharia, estudantes que tenham essas qualificações e fotos, passar 2 anos aprendendo sobre comunicações, segurança e engenharia, através de educação formal, ou seja, aulas, curso mesmo, technical training, treinamento técnico, tipo um curso técnico, and workplaces, ou seja, e vagas de trabalho. Ou seja, são aqueles estágios que possibilitam efetivação após a conclusão. Né? Tu faz um estágio, ela fica ali 1, 2 anos aprendendo sobre as coisas, trabalhando com o condenado, e aí, no final do estágio, talvez, se tu tiver bem, se tu tiver sorte, tu ganha uma vaga de trabalho. Entenderam o texto? Claro que eu traduzindo aqui em loco fica mais fácil. Mas esse é um texto TJ. Essa é uma questão TJ. Uma questão que fala, em alguns parágrafos, sobre uma novidade. Sobre uma questão. Sobre um artigo, sobre uma notícia. Sim, é o tipo de questão clássica de uma prova de vestibular. E sim, é o tipo de questão que mais vai aparecer para vocês. Então, o Enem é uma prova diferente? É uma prova diferente das demais, mas nem tanto. Esse tipo de questão vocês estão carecas de responder. Mas mesmo assim, vale a pena a gente conhecer e treinar, né? Porque tem que respeitar a prova. Ah, a prova do Enem é mais fácil. Sim, ela é mais fácil. Mas merece todo o carinho e toda a atenção de vocês. Tá? E aí, como eu falei, são 5 questões, aliás, 5 alternativas de 5 questões, né? E vejam que essa questão é do Enem 2017, mas o texto é de 2012, né? Rolou um pouco essa discrepância de tempos aqui, mas não é muito comum isso, tá, gente? Nada impede que vocês, em 2021, 2022, vão fazer uma prova com texto de 2014. Se a questão for concernente à realidade, tá ótimo. Nada, né? Não precisa ficar entrar em pânico, coisa assim. Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. Por quê? O governo britânico decidiu que enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido? Não, né, gente? Ele fala que isso é um dos aspectos importantes no qual a gente precisa contratar mais essa força de trabalho que conhece a tecnologia, mas não é moral. É errado. Alternativa B. O governo britânico decidiu que abandonará a política de contratação de universitários com agentes secretos. Certo ou errado? Gente, pessoal, não caiam no senso comum. No momento em que eu falo que agora as agências britânicas estão procurando pessoas mais jovens, eu não estou falando que as agências britânicas abandonaram os universitários. Então, eles trabalham de pessoas, mas é o que indicou a atualização da política. Tá? Não errado. Não vai, essa comum. Quando você, o governo britânico decidiu que juntará jovens de Xbox com filhos muitas agências britânicas. Errado. Ah, não, calma, calma, calma. Ele fez um comparativo. Ah, é a geração Xbox. Mas não é só que, então quer dizer que o pessoal que jogou PlayStation tá fora. Não, não é isso. Quando ele faz esse, como é que chama? Essa metáfora, a geração Xbox, ele está falando que essa é a geração de gente mais nova. É a geração de 2012, quando se formou no ensino médio, e estava jogando Xbox. Hoje em dia, universitários também jogam Xbox. Hoje em dia, na verdade, adultos jogam Xbox. Mas enfim, né? Não é que são necessariamente jogadores de Xbox, né? Desculpas. Tem a gata velha, tá irritando, ela quer um lugar no colo, né? Mas tá velho. Tá me arranhando, tá machucando. Sai fora, velho. Esse aqui. Pronto. Ela é bem chorando. Alternativa D. Implantará um esquema. Desculpa. O
O governo britânico decidiu que implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Alternativa correta? Sim, né, gente? É verdade que o governo britânico vai implantar um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Essa é a moral do texto. Né? Agente secreto? Sim, ele faz esse comparativo. Né? Mas basicamente é isso. E a alternativa E, só para esse caso de consciência. O governo britânico decidiu que anunciará o nome dos jovens a serem contratados? Em nenhum momento disse isso. A única coisa que é que 100 jovens já 18 anos são contratados. Mas em nenhum momento disse que vai ter uma lista de nomes, tipo vestibular. Não. Entendeu? Esse tipo de questão não é uma questão do baixinho, é uma questão de no médio, se a gente for pensar assim na questão, no panorama do Enem. Mas preparem-se para encarar duas a três desse tipo de questão. Tá? Seguindo. Na mesma prova, Enem 2017, a gente teve uma outra TJ, que é meio diferentona. Veja que não é um texto corrido. É um texto em formato de carta do leitor. Eu estava falando de jornal, né? Que jornal físico é uma coisa meio defasada. Mas vocês se lembram? Talvez não. Tá? Vocês são meio novinhos, talvez não tenha muito contato com jornal físico. Assim. Mas eu vou explicar para vocês o seguinte. Nas primeiras páginas dos jornais físicos, nos maiores jornais, tipo Zero Hora, que nós gaúchos, a gente tem a carta ao leitor. Já viu essa seção do jornal? Carta do leitor, carta ao leitor, coisa assim? Ou opinião do leitor? Não viu? Não viu? Assim, vai funcionar. Digamos que ontem a Zero Hora publicou as suas notícias e tal. Aí eu li e não sei, a notícia tinha passado, o último negócio disso. Mas mandou um e-mail. Zero Hora, um breve e-mail, assim. Ah, a notícia de ontem é estarrecedora porque isso e isso. Ah, a notícia de ontem é muito legal porque isso e isso. E aí eles publicam esses e-mails, é uma coisa bem curtinha, assim. Eles publicam esses e-mails até para mostrar para o leitor, para os outros leitores, como é que está andando a opinião pública e como uma forma até de autocrítica, assim, se os leitores gostaram desse tipo de conteúdo, se os leitores não gostaram, né? Então é um resquício, né? Hoje em dia está defasado porque hoje em dia as notícias estão nos portais de notícias e depois da notícia a gente tem lá a lista de comentários, né? Que normalmente é um esgoto maldito, né? Mas seriam o quê? Seriam comentários em formatos de carta ou e-mail de um dia para o outro dos leitores, né? E aqui a gente tem uma carta do leitor em relação a uma notícia muito impactante, tá? De novo, foi publicado no Enem 2017, mas é de um texto de 2013, tá? O título é Letters, cartas, é tipo a seção do jornal. Children and Guns, published May the 7th, 2013, to the editor. Girl's death by gunshot is rejected as a symbol. New article, May the 6th. Ou seja, cartas. O título do texto é Crianças e Armas, publicado no dia 7 de maio, esse comentário do leitor, né? Ao editor em relação à notícia. Título da notícia: Morte de garota baleada é rejeitada como símbolo, que foi uma nova notícia publicada no dia 6. Ou seja, essa é uma carta do dia 7, comentando de uma notícia do dia 6 de maio. Aí a guria fala assim, ó. I find it aberrant that the people of Burkesville, Kentucky, are not willing to learn a lesson for the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. E ela fala assim, ó. Eu acho um horror, eu acho abominável que as pessoas da cidade de Burkesville, Kentucky, não estão dispostas a aprender uma lição com essa morte trágica de uma menina de 2 anos baleada pelo seu irmão de 5. Ou seja, um menininho de 5 anos achou uma arma em casa e atirou na irmã bebê de 2 anos. Aí ela faz um comentário. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age, but I do feel that it's irresponsible
not to practice basic safety with anything potentially lethal. Guns, knives, fires, and so on. Então ela fala assim, pô, eu fico bem da vida que as pessoas não queiram fazer uma reflexão em cima dessa notícia horrorosa aí. Porque assim, eu não estou julgando o estilo de vida das pessoas de introduzir armas, de colocar, de apresentar armas a crianças quando elas são novinhas. E aqui rende um pouco de contexto. Kentucky é um estado americano rural. E aí, quando eu falo estado rural americano, vocês já pensam, né, em pessoas muito familiarizadas com armas desde pequenos. E é muito comum nesses estados mais rurais, crianças de 8, 10 anos já saberem atirar com uma espingarda, porque eles vão caçar com o próprio pai, vão pescar, né? Então é muito comum o contato de crianças, de jovens com armas. Só que aí ela comenta, but I do feel that it's irresponsible not to practice basic safety. Mas eu acho de uma irresponsabilidade tremenda não praticar questões básicas de segurança com algo que seja potencialmente letal. E ela fala, armas, facas, fogo e por aí vai. Né? How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded in a home with 2 young children? Como é que alguém ainda quer justificar deixar armas espalhadas por uma casa, destravadas e possivelmente carregadas em um lar com 2 crianças? Então veja que ela tem todo um cuidado, ela não é uma pessoa anti-armamentista. Tanto que ela fala, eu não estou julgando o estilo de vida, quer ter 1000 armas, tenha, quer botar arma na mão do teu filho, da tua filha de 8 anos, bota. Mas, tipo, trava essas armas. Guarda num armário, não deixa espalhada pela casa, porque vai dar merda. Né? E ela fala, I wish the family of the victim comfort during this difficult time. But to dismiss this as a simple accident leaves open to potential for many more such accidents to occur. Então, eu desejo à família da vítima conforto durante essa hora difícil. Eu sinto muito pela família da vítima, mas dismiss, ou seja, descartar isso, colocar isso como, reduzir isso a um simples acidente doméstico, abre mais e deixa aberta a possibilidade para que muitos mais desses acidentes ocorram. Porque uma criança de 5 anos, confia uma criança de 5 anos na sua trabalho e atirando em mão de dois, não é um acidente. Tem todo um contexto de responsabilidade, faz por trás, né? E aí, I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to change. Eu espero que isso não tenha que acontecer muito mais vezes até que os legisladores e tal, percebam que algo precisa ser dado. Estão entendendo? Então, assim, veja bem, isso foi uma carta, um e-mail mandado, aliás, vai dar um e-mail, né? Enviado pela Emily Lubaton, e ela mora no Brooklyn, no dia 6 de maio de 2013. A carta foi publicada no dia 7 de maio. Tá? Então, só espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só aqui fazer uma coisa. Deixa eu parar o compartilhamento. Oi, voltei. Desculpa a interrupção. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela de novo. Então, entenderam como é que funciona esse lance de carta ao leitor? Né? É um nos jornalões mais antigos, jornalões mais tradicionais, ainda tem. E é bem legal, na real. É bem legal, porque tu consegue entender mais ou menos como é que funciona um pouco a sociedade e como a sociedade está sendo pautada através das notícias. Né? É um recurso muito mais civilizado, né, do que os comentários no portal de notícias, né? Mas enfim, a gente consegue depreender várias coisas dessa carta ao leitor aqui. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkeville, no Kentucky, a autora da carta enviada ao The New York Times, sim, é para o The New York Times, é o maior jornal do mundo. O que a autora dessa carta busca? O que ela pretende? Ela pretende reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado? Claro que não.
né? É óbvio que ela não pretende reconhecer como um fato isolado, pelo simples fato de que ela fala sobre isso. Ó, reduzir isso a um simples acidente abre o potencial para que mais acidentes ocorram. Reduzir isso a um fato isolado abre o potencial para que mais fatos isolados ocorram. Né? Então, o final do texto dela mata essa charada. Né? Não é isso. A autora da carta enviada no New York Times, ela busca responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido? Claro que não. Né? Seria de última ela responsabilizar uma criança de 5 anos a usar uma arma. Né? A criança de 5 anos simplesmente pegou uma arma e fez o que ela foi ensinada a fazer. Não pelo pai necessariamente, mas né, a criança pega uma pistola na mão, o que ela vai fazer? Puxar o gatilho. Né? Não vai jogar longe. Então, a P está errada. Questão C. A autora da carta enviada ao New York Times busca apresentar uma versão diferente na notícia publicada no jornal? Não, né, gente? Ela não contradiz o que o jornal disse. Ela não está dizendo assim, ah, essa notícia está errada, essa notícia tá uma porcaria. Não. Ela está fazendo uma reflexão em cima do que a notícia colocou. Como é que é o título da notícia? Morte da garota por baleada é rejeitada como um símbolo. Ou seja, a notícia de certo falava que as pessoas daquela cidade estavam tratando sobre um fato isolado. Então, não, ela não está contradizendo, ela, inclusive, está a favor, só que ela está indignada. Né? A autora da carta enviada da New York Times, ela busca expor a sua indignação com a negligência de portadores de armas? Isso é fato. Porque, assim, ela fala, ó, eu não tenho nada contra quem porta armas em casa. Mas, pelo amor de Deus, não tratem a arma como se fosse um pano de prato, como se fosse uma cueca suja que deixa ela jogada em cima da cama. Uma toalha molhada. E tem gente que é assim. Tem gente que tem arma e avacalha e deixa debaixo do travesseiro, um lugar comum, assim, onde qualquer criança pode pegar. Então a D é correta, né? Ela está expondo a sua indignação com a negligência de portadores de armas. Vamos ler a E para se certificar. Né? A autora da carta enviada ao The New York Times, ela busca reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças? Não, aí não. Aí talvez seja um senso comum que muitas pessoas que leem esse texto acham. Ah, ela está falando mal das armas. Não. No início do texto ela fala, ó, eu não estou julgando o estilo de vida das pessoas que possuem armas em casa. Uma, duas, três, até 10. Mas, por favor, cuidem dessas armas. Então, ela não está dizendo assim, ah, é proibido arma. Não, não é proibido arma. Mas sejam mais adultos ao possuírem uma arma e arquem com as responsabilidades. Né? É isso que ela quer dizer. Então, a alternativa D é a correta. Um TJ diferente desse TJ que tinha visto aqui, né? Esse aqui é um TJ mais clássico, esse aqui é um TJ mais diferentão, mas veja que ambos os textos trabalham no mesmo formato. Uma explicação sobre algo que aconteceu. E aqui não há espaço para duplo sentido. Aqui não há espaço para ambiguidade. Né? E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o formato de texto que vocês vão encarar. No Enem 2018 apareceu um bem curtinho. Tá? Vamos tentar ler aqui antes que acabe a aula. Lava May, creating showers on wheels for the homeless. Lava May, criando chuveiros sobre rodas para os sem-teto. Esse é o nome do texto. San Francisco. Muitas notícias começam assim, nome da cidade. San Francisco. According to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. São Francisco, de acordo com as estatísticas recentes da cidade, tem 4.300 pessoas nas ruas.
Among the many problems the homeless face is little to no access to showers. Entre os muitos problemas que os sem-teto enfrentam é o pouco ou nenhum acesso a chuveiros. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. São Francisco tem cerca de apenas entre 16 a 20 chuveiros públicos para atendê-los, para acomodá-los, esses sem-teto. But Doni Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Mas a Doni Sandoval fez dela, desculpa. A Doni Sandoval abraçou como uma missão mudar esse panorama. A ex-executiva de marketing, aposentada de 51 anos, começou a Lava May. Ela criou a Lava May. Né? E transformou em shower stations, né? Em estações de banho para os sem-teto. Each bus will have 2 shower stations, and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Cada ônibus desse terá 2 baias de chuveiros, vai ter 2 estações, dois boxezinhos, né, de chuveiros. E essa Doni Sandoval, espera que eles rendam até 2.000 banhos por semana para esse sem-teto. Esse é um texto bem curtinho, né? Então, veja que na verdade, por exemplo, tem um texto mais bem como esse e um texto curtinho como esse, né? E a relação de shower das homeless, né? Ele fala um pouco de vocábulos, mas também é uma interpretação de texto, tá? Vocês vão resolver isso em casa. Vocês fazem com esse tipo de tema. Mas, claro, eu vou mandar esses slides quando a salinha estiver aberta. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre os TPs, ou seja, os textos publicitários, que é, digamos que, o oposto disso. É um formato de questão que é o oposto disso. E, enfim, vamos estudando. Na próxima aula eu trabalho com TLs. A gente vai resolvendo questões como a gente fez hoje, tá? Para a prática. Mas, além disso, vocês comecem já